penando para valer, com vontade de revidar e de falar, a mãe dele ensinou a terapia com a água da paz. Todos conhecem, né? Aí o Mário Frigério, poeta, fez uma poesia em cima disso aí, o Mário Frigério está dado. Fez uma poesia, Chique e Água da Paz, que diz assim: no princípio, o médium em seu apostolado, de viver o amor e doação fraterna, viu-se combatido e muito questionado, ficando aturdido e até mesmo magoado, o que deu ensejo à intervenção materna. Meu filho querido, quando a inquietação vier perturbar a tua intimidade, a água da paz é a grande solução. Ela abranda a mente e adoça o coração, libertando o ser de toda ansiedade. Se em derredor a discussão perdura, trazendo tumulto à cidadela d'alma, coloca na boca um pouco de água pura, mas sem engoli-la, mantém-na segura, lava nela a língua que a tensão se acalma. É assim que Chico Xavier se faz, doador feliz da linfa apetecida, ao se ver envolto em tema que despraz, ou fechava a boca e dava água da paz, ou abria a boca e dava água da vida. E a outra também, do Mário Frigério também, o homem de bem. Ele colocou assim, a Chico Xavier, onde estiver. Vou ver se eu consigo lembrar ela toda. O homem de bem. Ele fez homenagem ao Chico Xavier. O verdadeiro homem de bem pratica sempre a lei de amor. Não faz o mal nunca a ninguém. E se acaso fere alguém, desculpa logo o ofensor. Passe em revista a consciência e a interroga ao fim do dia. Se não agiu com negligência, se deu motivo à impaciência, se fez o bem que deveria. É por querer se melhorar que ele exercita a introspecção. Suas ações busca pesar, e se no fim o bem triunfar, repousa em paz o coração. Ouve os amigos com presteza e com respeito o inimigo. Este lhe aponta uma fraqueza, talvez até com mais franqueza do que o faria o próprio amigo. Trabalha em prol da sociedade, sem distinção de crença ou cor. Se Deus lhe dá autoridade, usa o poder com humanidade, tudo reporta ao Criador. Iluminar-se interiormente é a grande meta que me entretém, mas o amor que tem presente no coração puro e na mente é que faz dele homem de bem. Ele está gravando ainda não, né? Ainda não. É, até não tem como se emocionar, meus irmãos. Uma notícia que eu tenho na minha vida chama-se Espiritismo. Isabel, você faz a festa na hora de abertura? Aí o livro que faz o encerramento está aí. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Desculpa que eu pus pessoas amigas aqui e eu não surtei. A comemoração da abertura de uma casa espírita. Então, o Walter disse, como a minha não trouxe bolo, mas se você der a festa espiritual que está hoje aqui nesta casa, como eles celebram a abertura de uma casa que vem nos trazer luz, vem nos ensinar a crescermos, a melhorarmos a nossa evolução espiritual. E a festa espiritual é linda. Eu comecei
e passei a entender o que é você seguir essa doutrina que Jesus nos trouxe como é amor. E isso completa de gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a esses espíritos que estão aqui, que nos abençoa toda vez que adentramos a esse portão e recebemos, somos inundados dessa energia que nos revigora no nosso ser para nos transformar. Gratidão a cada espírito que se faz presente em todos os trabalhos com tanto amor, acolhendo a todos que sofrem, principalmente a nós encarnados, que carregamos tantas dores de outrora. Gratidão, Pai, por essa oportunidade. Gratidão pelo seu amor a todos nós, seus filhos, Senhor. Obrigado. E nesta noite de festa, onde foi fundada, mas essa luz que se faz o nosso plano físico, que cada centro espírita, cada templo, cada hospital, porque este é o hospital de refazimento, tanto do espírito como do físico. E nós te agradecemos por esta oportunidade. Gratidão por sua luz, gratidão pelo seu amor, gratidão a todos que se fazem aqui, inclusive nossos irmãos que um dia trabalharam nesta casa, que ajudaram a fundar, são tantos, e hoje vieram nos agraciar, dando prova que a vida é eterna. Muito obrigada. Pedro. Não vou falar nada não. Não. Boa noite a todos. É também com muita alegria, né, que nós nos encontramos aqui, nesse momento, no Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, na comemoração dos seus 20 anos. Mas eu quero fazer uma confissão para vocês antes. É a primeira vez que eu vou falar sobre o Chico. É a primeira vez. Assim, da forma como o Walter nos pediu. E não sei o que falar do Chico. A gente fala tanto das mensagens de Chico Xavier, nós falamos tanto das mensagens de Emmanuel e o Chico. Chico, Amor, Xavier. Então hoje, o Walter disse que a gente poderia até estender um pouquinho mais o tempo. Eu fiz alguns slides, nós vamos conhecer um pouquinho da vida dele de uma forma biográfica. Mas também tem, né, essas histórias, esses poemas, tudo aquilo que chega para nós através das grandes obras que Chico nos deixou aqui. E nós vamos ter muitas encarnações e reencarnações para estudar cada uma delas. A semana retrasada, nós assistimos uma palestra do Dr. Décio, e ele falando sobre o livro Revolução em Dois Mundos. E ele contou que ele já leu o livro 10, 12, 15 vezes. Aliás, estudou, né? E continua estudando, porque ele é um médico. E ele falou que a cada momento que ele abre uma obra dessa envergadura, ele amplia os horizontes do seu conhecimento
e da medicina, da neurofisiologia, como ele diz. E realmente, o legado que nos foi ofertado por bênção divina, por esse Pai amoroso, compadecido ainda das nossas imperfeições e na insistência nossa de continuarmos nas nossas imperfeições, como é bom e nos lembrarmos de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier e das suas maravilhosas lições. Tem algumas historinhas, sim, e a gente, ouvindo, a gente compreende que espírito é esse que encarnou entre nós, exemplificando a nossa conduta, a nossa vida. Não tem igual. Claro, tem outros. Eurípides, Barçanufo, Bezerra de Menezes, outros mais atuais, como Haroldo, como Divaldo, enfim. Mas Chico marcou para sempre, não só essa nossa existência, mas ele com certeza marcou para sempre, para a eternidade, as nossas vidas. Nós já pensamos realmente no valor, na riqueza, na maravilha que nós temos em mãos, que é a doutrina espírita? Nós já refletimos sobre isso? Nós estamos num momento comparado, vamos dizer assim, à vinda de Jesus na Terra. Ou não? Claro! Se nós observarmos a luz desse Espírito, nós vamos entender e compreender que Jesus enviou esse grande missionário com todas as honras e em toda a sua humildade. Humildade. Lembra Jesus? Lembra daqueles tempos, há 2000 anos atrás, quando Jesus pregava nas sinagogas, nas praças, nos montes, nas montanhas, no deserto, no mar, no lago? Humildade. E aí nós tivemos o privilégio, como talvez também tivemos o privilégio de estar encarnados no momento em que Jesus esteve entre nós. Quem é que sabe? Quem é que pode contradizer ou quem é que pode confirmar? Por que não? O que nós fazíamos e o que é que nós estamos fazendo com o tesouro que nós temos recebido de Jesus. Nem falo do Pai, porque esse Pai amoroso e bom, ele não escolhe tempo, nem hora, nem dia, nem mês, nem ano. Ele sempre nos oferece o melhor. E Jesus é o melhor que ele nos ofertou. E hoje, aqui, na emoção que a gente sente, nós estamos vivendo um momento especial. Esse é um momento especial na nossa vida. Não tenham dúvida disso. Esses momentos são especiais. A Silene, nós nos conhecemos já há longos anos, não vou falar quantos, bem antes dentro, como disse o pai que passa dos 39, né? Então, veja só, quando nós começamos, eu falo nós, eu, no conhecimento da doutrina espírita, primeiro passo, nunca eu imaginaria que estaria aqui à frente,
falando de Chico Xavier para vocês. E então, tem uma passagem de Lucas, em que Jesus nos reporta, que diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece a árvore pelos seus próprios frutos. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva dos abrolhos, das pedras. O homem de bem que você nos colocou no início, retira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o meu coração, o nosso coração. Olha que mensagem. O homem de bem retira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então, aquilo que está saindo através das nossas palavras é o que está saindo do quê? Do meu coração, do nosso coração. Mente, coração, sentimento, que nós falamos na semana passada, caridade essencial, caridade. Esse homem fez na plenitude essa missão, que é a caridade essencial, do livro Fontes Vivas, lição 110, ele fez na plenitude aquilo que Jesus ensina naquela mensagem. O livro Vinha de Luz, desculpa, da coleção Fontes Vivas. E o que é essa caridade essencial? Vamos conhecer um pouquinho de Chico. Vamos falar um pouquinho de Chico. Né? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Viveu desde 1959 em Uberaba, no mesmo estado, desencarnando no dia 30 de junho de 2002, dia em que o Brasil sagrou-se campeão mundial de futebol. Seu desenlace ocorreu pacificamente no próprio lar, onde foi encontrado sereno ainda em atitude de prece em Deus. Conforme revelara amigos mais íntimos, tinha o desejo de partir num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Eu ia falar, ele pediu isso aí, Ah? né? Ele pediu, eu ia falar isso, ele pediu. Ele pediu. Por que Chico pediu isso? Eu não pediria. Evolução, né? Que a população, que a humanidade olhasse para mim e o Pedro desencarnou. Em que vocês batessem palmas, jogassem flores. É o Chico. Nós estamos falando de Chico Xavier. E é justamente por isso, aquela minha primeira fala, né, de ser a primeira vez eu falar assim, dessa forma de Chico Xavier, eu estava falando com o Giroberto, tão humilde, que os holofotes não têm nenhuma necessidade. De forma nenhuma. Ele passou, veio com uma missão de psicografar ali 30, 40 livros e deixou mais de 400 obras. Por isso que ele não se comunica mais. Ele está descansando. Ele foi para o paraíso. Ele está com Jesus. Com certeza. Já se preparando, claro, para uma outra grande missão. Na exemplificação, como foi realizada na nossa terra, no nosso Brasil. Que bênção nosso Brasil receber esse Espírito de tamanha envergadura. Que bênção a França receber Allan Kardec. Que bênção o planeta receber o nosso querido Mestre Jesus. E que hoje se faz mais presente nos nossos corações,
com toda certeza, de todos nós, podem observar muita coisa boa acontecendo. Mas nós, como os antigos peregrinos que olhavam só as coisas ruins, estamos num outro foco. Não, vamos aproveitar o máximo tudo aquilo que nós conhecemos e tudo aquilo que Chico nos ofereceu. Completou o curso primário apenas. Pensa. Eu com 39, agora entrei para a universidade dos velhos. Você continua com 39, né? Você continua com 39. Ali da UENS. Vou estudar 2 anos. Não sei quanto tempo faz que eu já me afastei da escola, né? Agora estamos voltando. Surgiu a oportunidade, houve um incentivo e nós vamos voltar. Então, completou o curso primário apenas. Os pais, João Canto Xavier e Maria João de Deus, desencarnaram o pai em 1960 e a mãe em 1915, respectivamente. A primeira data é a data de nascimento, 1868, de João Canto Xavier, e 1881, de Maria João de Deus. A infância foi difícil, foi caixeiro de armazém e modesto funcionário público, aposentado desde 1951. Veja só, família humilde, numerosa. Aí entra aquela história, né, de que Maria João de Deus, em desencarnando, ele tinha 5 anos de idade, e aí os filhos foram distribuídos para diversas famílias, parentes, né, da cidade. E ele foi morar com a madrasta, e nós não precisamos nem contar a história, né, do que aconteceu quando ele morou com a sua madrasta. Mas aí, né, entrou, logo em seguida, entrou na vida de Chico Xavier. Deixa eu ver uma coisinha. Desculpa, eu corri. Então, em 8 de julho de 1927, participa da sua primeira reunião espírita. Até 1931, recebe muitas poesias e mensagens, várias das quais saíram a público, estampadas à revelia do médium em jornais e revistas como de autoria de F. Xavier. Nesse mesmo ano, veio pela primeira vez o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual até hoje. E a maioria das mais belas mensagens, nós temos o Emmanuel, né, ali acompanhando o Chico nessa sua grande jornada, imensa jornada. Eu tenho certeza que você conhece muitas histórias de Chico, Silene, vocês todos, viu? E são belíssimas as histórias de Chico. Tá? Então aí entra, né, na vida de Chico Xavier esse grande espírito. O menino Chico, desde os 4 anos de idade, teve a sua vida assinalada por singulares manifestações. Seu pai, inclusive, né, chegou a crer que o seu verdadeiro filho havia sido trocado por ele. Aquele filho era estranho. Era estranho. O que acontecia com Chico, né, já na sua mediunidade, no seu contato, né? Então, realmente, imagina nessa época, né, tudo aquilo acontecendo na vida daquela família, e o pai falou, não, esse não bate bem, não. Né? Como diz o Haroldo nas historinhas que ele conta do Chico, eu ia colocar o vídeo, sabe, ele contando 3 historinhas de Chico, mas aí eu fiquei preocupado, porque sempre dá probleminha técnico, né? Então, ele, de formação católica, o garoto orava em extrema devoção, conforme lhe ensinava a Dona Maria João de Deus, a querida mãezinha que o deixara órfão aos 5 anos, dentro de grandes conflitos e extrema dificuldade. O menino ia crescendo sempre, puro e sempre bom,
incapaz de uma palavra obscena, de um gesto de desobediência. As sombras amigas, porém, não o deixavam. As sombras amigas. Então veja só, que quando Jesus delega a nós uma missão, e Ele delegou uma missão a cada um de nós, com certeza, e nós assinamos, e tem a Valista lá, que assinou também, por nós. Olha um exemplo de Chico, as suas imensas dificuldades, só da infância de Chico, né, poderíamos contar aí milhares, centenas de histórias, centenas de acontecimentos. E tudo isso vem para reforçar o quê? O nosso propósito de atingir com firmeza os nossos objetivos. Eu vou fazer, eu vou realizar. Não tenho trabalho assistencial na casa? Em outra casa, em outra localidade? Vamos juntos, porque essa pleia de espíritos que o acompanharam, nos acompanham também. Quando nós realizamos aqui esses encontros, quantos espíritos estão aqui conosco, nos apoiando, nos incluindo, nos atendendo nas nossas necessidades físicas e espirituais? Por que é que nós saímos daqui, na maioria das vezes, bem, leve, tranquilo, calmo? Porque quando nós adentramos aquele portão, nós devemos deixar as agruras do dia a dia e adentrar um outro ambiente espiritual, preparado para nós. E às vezes as curas estão acontecendo aqui, nem tanto ali. Na hora da nossa palestra, na hora da nossa fala, na hora da nossa reflexão. Conversava com a mãezinha desencarnada, ouvia vozes confortadoras, ele já era órfão, uns 5 anos. Na escola sentia a presença delas, auxiliando nas tarefas habituais. O certo é que seus primeiros anos o marcaram profundamente. Ele nunca se os esqueceu. A necessidade de trabalhar desde cedo para auxiliar nas despesas domésticas foi, em sua vida, conforme ele mesmo disse, uma bênção indefinível. Olha, criança ainda. Criança, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Já mergulhado no trabalho. Né? Conforme ele mesmo disse, foi uma bênção indefinível. Sim, a doença também viera precocemente fazer companhia. Primeiro os pulmões, quando trabalhava na tecelagem, depois os órgãos. E, nos últimos tempos, né, sua vida angina, os seus problemas de coração. Esse é Chico. Esse é aquele Chico que um dia chegou numa mercearia e foi comprar tomate. Muitos conhecem essa história. E ele chegando lá, onde estavam acondicionados os tomates, ele começou a pegar um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom e um ruim. E uma senhora que eu conheci falou: mas Chico, o que você está fazendo? Você pega um tomate bom e um ruim, tomate bom. O que você está fazendo, Chico? Olha aí, pega aí. Ele falou assim: eu pego um bom e um ruim, porque se eu pegar só os bons, não vai sobrar nada para ninguém. E não é. Ou é. Eu, quando vou no supermercado, e o Haroldo compra assessoria, né, no vídeo, ele falou: eu pegar tomate ruim, nem pensar. Ele falou assim: eu vou levar uma série de reencarnações para conseguir fazer isso, porque eu só pego tomate bom. Eu também não pego tomate ruim. Quem pega tomate bom e tomate ruim? Tomate bom, levanta a mão. Eu só pego os ruins.
Só os ruins. Eu ainda fico bravo, ainda quando vem um ruim no meio. É? Ainda fico bravo quando vem um ruim no meio. Perfeitamente. Então veja só, aí ele fala, o Haroldo fala, essa historinha, esse exemplo, é para ressaltar o que é esse Espírito. Quem agia assim? Só Jesus. Somente Jesus. É claro, a gente não conhece nenhuma história de que ele foi comprar tomate em alguma mercearia, 2000 anos atrás, né? Mas nós conhecemos as histórias que ele realizava nesses momentos, em que se batia na face esquerda, ele oferecia a face direita. Não é oferecer a face do rosto, não. E o Haroldo explica muito bem essa parábola também, e ontem também testou. Então não é oferecer a outra face. O Walter vem me dar um tapão nessa face e fala, não, bate na outra também. Não, para. Não é assim. Oferece, mesmo que no silêncio do teu coração machucado, o perdão. O perdão. Ninguém vai oferecer. Você leva um murro, não bate aqui também, bate aqui. Não. É exatamente você não bater de volta. É a tua atitude. Essa é a mudança. E aí ele fala muito do perdão. Muito bem. Então, aí uma mensagem, né, do Chico, no Consolador, do Emmanuel, né, através do Chico. A melhor escola ainda é orar. Lembra de Chico? A sua mãe, a madrasta e depois Cidália. Nós temos que ler realmente, eu tenho que ler muito mais sobre Chico. Cidália foi o anjo que desceu do céu, né? Acolheu todos aqueles filhos que estavam esparramados. Ela disse que ela só ficaria, né, casaria com o pai dele se ele reunisse todos os filhos. Senão ela não iria ficar com ele. Né? E ela trouxe todos ao seu regaço. Então, por quê? Já entendi, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Chico recebeu a dureza do trabalho, aquelas situações que a madrasta lhe impôs, né? Furando com garfo, batendo, agredindo, etc. Fazendo ele lamber ferida. Também, Né? muito bem lembrado, né? Olha só. Então, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Que é onde nós vamos buscar o conhecimento, a educação lá, o conhecimento, mas é dentro do nosso lar. Essa é uma das lições do Chico também. Essa é uma das lições do Evangelho do Lar com Jesus. Ele tem umas mensagens belíssimas nesse sentido também. O Evangelho lá com Jesus. Continuemos. Início de seu mediunato, Chico Xavier iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de julho de 1927, ainda em Pedro Leopoldo. Contando 17 anos de idade, recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Em noite memorável, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. 17 folhas de papel foram preenchidas serenamente, rapidamente, né? Versando sobre os deveres do espírita cristão. A mensagem é justamente para nós, espíritas cristãos. Logo, as primeiras mensagens, 17 páginas. Imagino que não tem contido ali para o nosso aprendizado. Uma noite memorável, veja só.
O telhado, como se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver as estrelas e tremulava, né, no escuro da noite. Entretanto, denunciando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitavam, com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Então ele já via, ele já sentia todos aqueles espíritos que estavam ali no apoio. Já levando através dos seus pensamentos, Chico, vai, nós estamos contigo. Não esmoreça, segue em frente. Acontece conosco, algumas vezes sim, quando nós abrimos o nosso coração e a nossa mente em prece, porque nós somos eternos pedintes, mas mesmo assim, esses espíritos amigos nos animam, nos colocam para cima, para o alto, nos fortalecendo em otimismo, né? O Espírito Emmanuel, nos primórdios da mediunidade de Chico, deu-lhe duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. Fora de qualquer uma delas, tudo seria malogrado. Então ele passa duas orientações muito importantes para o Chico. E que servem para nós também, com certeza. Porque as lições para o Chico era fácil. Ele já era um espírito adeptamente muito bem preparado. Mas vamos lá, para nós. Aí eu coloquei mais uma mensagenzinha dele, né? Somos livres para decidir. Então, olha só, ele vai receber duas orientações básicas. E aí, encaixamos aí a mensagem. Somos livres para decidir sobre os nossos atos. E o Chico também era. Claro. Ele era livre para aceitar ou não. Como Kardec também foi. Ele perguntou assim, e se eu falhar? Outro virá, complementará ou fará, ou realizará a missão que ele faz. Né? Então, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Então, qual é a escolha que nós vamos fazer? A melhor para nós ou a pior para nós? Eis a primeira. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Nós estamos realmente dispostos a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o que é mediunidade com Jesus? Renúncia. Precisa vir para o centro espírita? Não precisa. Na mediunidade com Jesus é exatamente a missão. Fora as centenas, dezenas de mensagens que ele tem na coleção divina, que é essa também, essa caridade essencial. Renuncia e entrega-te ao bem. Transforma-te num homem de bem. Oi? Disciplina. Para, não chega lá. É a outra. Então, e aí ele fala assim, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu ele. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. O que é isso, né? Ele não parou de trabalhar. Em nenhum momento. Tá? E o Senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Pronto. A receita está dada. A primeira parte. A segunda eu só vou passar
se mandarem um pix. Mas ela já sabe. Ela pode falar de grátis para vocês. Disciplina. Né? Então é assim. Por que o protetor, Emmanuel, nessa encarnação, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio do filho: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Até que ponto nós usamos em nossa vida a disciplina? Na primeira, na segunda ou na terceira? Nas três ou não usamos? Nas três. Nas três? Nas três. Ótimo. Precisamos realmente ter disciplina em tudo. Né? Em todas as situações. Né? E foi o que o Chico fez a sua vida toda. Né? E aí entra a outra historinha, né, que eu estou me lembrando agora, que o Haroldo também contou nesse vídeo. Então o Chico estava indo para o trabalho e ele encontrou um cachorro muito bravo e que não queria deixar ele passar. Não queria. E aí, como é prático, o Chico, né, depois tem uma outra história também dele com a cobra. Então ele falou para o cachorro, ele conversou com o cachorro, ó, nós vamos fazer o seguinte, ele conversando com o cachorro. O cachorro estava ali, não queria sair. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, se você me deixar eu passar, eu dou toda a carne que eu tenho em casa. O cachorro aquietou. E o Chico voltou-se para a sua casa e o cachorro o acompanhou. Chegando lá, a irmã dele, ele fala o nome, mas eu não me recordo ainda vi, observou o Chico pegando toda a carne que tinha, colocando em uma bacia e falou: Chico, o que você está fazendo? Eu vou dar para o cachorro. Vou entregar para esse cachorro. E entregou e o cachorro, como diz o aluno, mandou brasa, né? Aí ele olhou, abriu o armário e tinha uma lata de sardinha. A irmã dele falou: Chico, pelo amor de Deus, Chico, a sardinha não. Ele falou assim: eu falei que eu ia dar para ele toda a carne. E deu a lata de sardinha para o Chico. São histórias da vida do Chico. Tem centenas, tem milhares. E esse cachorro passou a cuidar do Chico. Hã? E esse cachorro passou a cuidar do Chico. Passou a cuidar do Chico. Tá vendo? Eu sei uma parte da história, né? Excelente. E aí, a segunda mais importante orientação de Emmanuel para o médico é assim relembrada. Ele, lembro-me de que nos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecer. Olha, a sintonia, né, que deveria existir em todo esse processo, mais de 90 anos, nessa disciplina. E ele realizou com méritos, né, a grande missão que lhe foi designada. E aí, nós comemoramos, né, estamos aqui comemorando com vocês também o aniversário da casa, em 2 de abril, o aniversário de Chico Xavier. E aí tem a mensagem dele que diz assim: aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Vamos pegar essa mensagem, imprimir e colocar no nosso bolso. Quem sabe? Um papelzinho, né? Ou lá no para-brisa do carro, ou na janela do quarto, na cadeira onde nós sentamos, ali no posto.
Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. E a gente cita isso sempre no nosso cotidiano, nas coisas que acontecem conosco. Muita coisa acontece em que vem ao encontro para nos tirar do sério, nos desequilibrar. Mas aí, dá o direito de ele agir como ele age. Às vezes ele está doente, às vezes tem um familiar doente, a gente sabe muito bem disso. Mas nós vamos agir diferente, como o Chico nos pediu. E aí, na produção literária, em 1932, foi publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, seu primeiro livro, o famoso Parnaso de Alentuno, atualmente com mais de 400 livros psicografados. Vários deles são traduzidos e publicados em castelhano, esperanto, francês, inglês, japonês, grego, etc. Em moral ilibada, realmente humilde e simples, Chico Xavier jamais auferiu vantagem de qualquer espécie da mediunidade. Nunca. Ele aceitou qualquer valor amoedado, em função das obras publicadas. Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 obras de centenas de autores espirituais, abarcando os mais diversos e diferentes assuntos, entre poesias, romances, contos, crônicas, história geral do Brasil, ciência, religião, filosofia, literatura infantil, etc, etc, etc. Lembra quem? Lembra o nosso Kardec também, tinha muitas publicações na época na França, fiel ao princípio crístico, ao dar de graça, o que de graça recebesse, jamais usufruir dos direitos corporais provenientes de seu extraordinário dom divino. Sempre, ao contrário, repassando-os em cartório a editoras de divulgação espírita e inúmeras obras assistenciais. Tem uma atualização que eu peguei no site da FEB, que é o mais recente que eu vi lá, em 22 de junho de 2019, mais de 412 obras, 25 milhões de exemplares publicados só na língua portuguesa. 25 milhões de exemplares publicados. E aí, nesse tempo que nos foi concedido, no muito que tem para se falar de Chico Xavier, nós realmente necessitamos muito mergulhar nos estudos dessas maravilhas de obras que nós temos. Coleção André Luiz, coleção Fonte Viva, os romances. Eu me lembro muito bem que os primeiros livros que me foram indicados para ler na época, que eu era um trapo humano, Sérgio? Estava vagando pelo mundo aí, não sabia onde, qual buraco ia Na cair. verdade, ele estava sofrendo. Não foi um trapo. Não? Não é? Não. Não. Fala, você não. Foi me recomendado ler os romances do Espírito, justamente para amolecer aquele coração endurecido, por dores que hoje se transformaram em experiências valiosas e que auto-iluminam cada um de nós. Nós precisamos compreender que todo esse processo pelo qual nós estamos passando, fomos nós mesmos que criamos todas as problemáticas. Por quê? Porque exatamente há 2000 anos atrás, quando da chegada de Jesus, nós simplesmente ignoramos completamente. E aí seguimos séculos, seculora. E hoje nós realmente temos a melhor de todas as oportunidades de adentrarmos verdadeiramente no espírito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
o nosso roteiro ideal. Ele é que vai nos conduzir na auto-iluminação. Não é a iluminação do próximo, a minha auto-iluminação. Por quê? Porque eu preciso, eu necessito. Porque na hora da nossa morte, amém, na hora que vier o julgamento da nossa própria consciência, não é a luz do outro que vai iluminar o meu caminho, mas é a luz que eu fiz brilhar, essa luz que está dentro de mim. Aí sim, aí eu não vou tropeçar, aí eu não mais vou cair, aí eu não mais vou errar, eu vou seguir tranquilo para as paragens celestiais, aguardando as missões que Jesus tem para nós, como Chico as teve, como esses espíritos dessa envergadura espiritual as têm. O trabalho ele nunca vai cessar, porque Deus trabalha sempre. E Ele precisa de nós. E Ele conta conosco. Nós somos esse instrumento de amor e paz na implantação do amor no nosso planeta. Chico, gratidão. Se melhor eu não fiz, é porque eu falhei. Mas eu vou fazer melhor da próxima vez. Tenho certeza disso. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e um feliz aniversário a essa casa de oração, amparada pelos Espíritos superiores. Não há mármore mais puro e mais formoso que o sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Jesus. Obrigado. Feliz Natal para Eu sempre tive comigo que muitas pessoas que parecem com uma palma no centro. Meu filho, parabéns pelo seu trabalho. Né? E você faz a prece para nós? Boa noite a todos. Iniciativa do Rio, iniciativa legal do nosso irmão lá do Oficina do Amor, né? Oficina do Amor. Gratidão. Obrigado a todos vocês pela presença. Se me permite, antes da prece, posso dar quando nós pegamos. Então, antes eu quero falar o seguinte: 26 de março é a instituição do Chico. Dia 26, daqui 5 dias, vai fazer 20 anos que nós estamos legalizados e instituídos. Porém, na realidade, nós fomos instituídos 3 anos depois. Então, nós temos uma outra data de aniversário, que deve estar anotado em algum lugar que eu não sei. 3 anos, então, nós temos 23 anos. Nós começamos. Com certeza não está na ata. Nada de fundação, com certeza. Eu acredito que não. Não sei se na hora a gente não tinha, não tem fundação. Em algum lugar eu não sei se ainda tem. Não importa, né? As obras do Chico Xavier, de Emmanuel, especialmente 23 livros, e mais especialmente os livros Linha de Luz, inclusive com o nosso, que é um desses livros, da coleção Linha de Luz, ganhou o prêmio do livro religioso mais número 1, number 1, lá nos Estados Unidos. Não sei se foi em 2018, se alguém estiver, por favor. Em 2018, ganhou o prêmio do livro religioso mais
do ano. Porque anualmente nos Estados Unidos nos avaliam esses livros tradicionalmente. Tem livros do Chico de 70 anos, 60 anos, que a ciência está agora descobrindo o que ele afirmava. Um homem praticamente sem analfabetismo, né? Lógico que ele, 100% dos livros, agora falam em 525, 530 livros. Porque tem os livros, as obras póstumas que estavam psicografados e que não haviam sido editados. Outros ele doou com o coração para instituições que fecharam, que não foram reeditados e que não estavam na lista. Quando ele se encarnou, falavam em 412, ou outros falavam em 418. Então, esses livros do Emmanuel e da Vinha de Luz são exatamente o desdobramento do Evangelho de Cristo e dos ensinamentos morais. Porque os evangelhos têm 5 partes. E a parte especial, principal, são os ensinamentos morais de Jesus. Porque ficaram abandonados, esquecidos pela humanidade. Sabe como que funcionam os ensinamentos morais? A humanidade da crosta da Terra, nós precisamos construir na nossa evolução as asas da evolução. A asa do saber, do conhecimento, da inteligência, da intelectualidade. E asa do sentimento, do amor, da caridade, da fraternidade e da moralidade. Você muito bem colocou. Então, por isso que essas obras do Chico são no sentido da moralidade. A humanidade da Terra está 1000 anos na frente, os espíritos falam, intelectualmente em relação ao moralmente. Então eu brinco dizendo, olha, a humanidade da Terra está a asa da moralidade, que vai, quando ela equilibrar com a asa da intelectualidade, vai nos levar à angelitude. E na angelitude nós não vamos precisar mais reencarnar na matéria densa, grosseira até da carne. Então a humanidade da Terra está pitoca que nem eu com a asa da moralidade. Aí o livro dos Espíritos não são 1019 perguntas, são 1112, que se somam a mais 411, por favor, 1112 mais 411 dá quanto? Dá 1523, é isso? 1523 perguntas. O livro dos Espíritos são 1523 perguntas, porque o Consolador é continuação do livro dos Espíritos. E as obras do André Luiz, o que são? A Gênese. Então, o filho do Chico, o Eurípides, que é um médium, tem os problemas dele, tem os desequilíbrios dele, as pressões muito grandes das trevas sobre ele, mas o normal dele ele é fora de série. E a Fundação Chico Xavier trouxe ele aqui, ele nunca houvera vindo em Campo Grande, e ele veio, ficou 3 dias e meio aqui. E aí convidaram, falaram 10 pessoas só iam hospedar ele, e não iam falar para ninguém que ele estava aqui, porque ele veio para descansar, e não iam mostrar ele para a imprensa, nada. E me convidaram para ajudar a hospedá-lo. Eu fiquei das 11 horas com ele até 18h30. Inclusive, ele entrou no meu carro e eu fui mostrar a cidade para ele, eu e o Ricardo e o irmão Mário. E nós chamamos o Chico. O Ricardo falou assim, nós fomos ao toalete no Museu do Índio, e o Eurípides demorou, o Ricardo falou assim, hoje não vem. Eu prometi para o Eurípides que não ia envolver ele em nada. Eu estou achando chato convidar ele para ir lá, na sede da Fundação Chico Xavier, e procura ele uma entrevista na rádio FM web da Fundação. Fala para ele, eu falei, eu não, vocês que trouxeram o Eurípides, você que se vira, brincando com ele. Mas aí o Ricardo começou a dar risada, o Eurípides vinha vindo do banheiro, e o Ricardo falou, ô Eurípides, você aceitaria um convite? Ir lá na Fundação conhecer a sede, que leva o nome do Chico, né? O Eurípides falou, claro. E o Ricardo falou, e se você quiser, você responde algumas perguntas lá na rádio. E ele disse, claro, eu faço 3 perguntas, o Jordete faz 3. Eu falei, não, você faz 4, brincando, né? E chegou lá,
Algumas pessoas aqui sabem disso. Eu cravei uma pergunta, eu falo assim, eu cravei uma pergunta no peito do Eurípides. Ei, eu disse assim a ele, Eurípides, a espiritualidade fala que a nossa estrutura, o nosso cérebro biológico não tem estrutura para lembrar e guardar tantas informações de outras existências. E também fala que nós não devemos, nesse estágio de progresso nosso, ainda bastante precário, que nós não devemos querer saber quem fomos ou deixamos de ser no passado. Se Deus nos propicia a bênção do esquecimento das vidas passadas, é a nosso benefício. Porém, nos permita, em se tratando da extraordinária personalidade de Chico Xavier, nos permita, quem foi Chico Xavier em vidas passadas? Está gravado, documentado isso. O Eurípides, que é dentista aposentado, que é da cor desse sapato meu, magro, esguio, um vozeirão, ou estatura média, gravou no microfone lá, está gravado na Fundação Chico Xavier de Nancarém. Ele disse assim, mais por final da vida do Chico, ele não se lembrou quem ele foi nas vidas passadas, e ele pediu que a gente não comentasse nada enquanto ele estivesse vivo na matéria. Ele nos falou, nos revelou que ele foi o profeta Elias, na antiguidade. Elias é um dos maiores da antiguidade. Nos revelou que ele foi Platão. Nos revelou que ele foi Allan Kardec, 80 anos mais ou menos antes de Cristo. Nos revelou que ele voltou como João Batista, isso, tá? Ele foi João Batista. Precursor. E ele foi Jean Hus, extraordinário, ele foi na Universidade de Praga, contemporâneo de Jerônimo de Praga, que morreu na fogueira, né? Porque as convicções do cristianismo dele eram tão grandes que ainda tinham resquício do Tribunal Eclesiástico da Inquisição e queimaram ele vivo em praça pública. E depois voltou como professor Hipólito Leão Denis Hart Rivaio, que se auto-denominou de Allan Kardec, que foi aquela vida de brilhância de Jesus, e que depois volta com Chico Xavier. Por isso que ele desdobra as obras básicas, por isso que ele complementa a terceira revelação de Deus para a humanidade. Quem será que Jesus convidaria para vir trazer a terceira revelação para a humanidade, que é o Espiritismo, que é consoante com as leis do universo, as leis da criação, que foi criado por Deus e enviado para nós por Jesus. Jesus escolheria o maior dos profetas. Mestre, qual o maior dos profetas? Dos nascidos de mulher, João Batista, porque Jesus foi a inseminação do final. Então imagina quem que é Chico Xavier. Não cabe na mente da gente. Engraçado que em todos na recepção, né, de Chico, na recepção, Kardec não está, né? Exatamente. Estão os grandes espíritos. Mas tem outro detalhe que eu quero falar, se me permite. Deixa eu ver ali, apagar ele daí, né? Então, a encarnação de jumento feia com gambá, com todo com papagaio. Quem dizem que eu sou? Jesus lá no livro dos Apóstolos, lá em Cesareia de Filipe. E aí nos dizem que o Senhor é um dos profetas da antiguidade que voltou. Outros dizem que é João Batista. Ele fala, em verdade, João Batista já veio e fizeram o que fizeram com ele. Ou seja, decoraram ele os relatos antigos, atendendo ao pedido da amante de Salomé, decepam pessoas e traz uma bandeja. Como que Elias, o que Elias fez, o extraordinário profeta Elias? Ele não se conformava com a maldade dos sacerdotes de Baal e mandou-lhe ajudar a degolar 83
Por que será que o Espírito, como Elias, fez que passar pela demora? Porque ele foi Elias realmente, ele pegou. Aí Jesus fala assim, em verdade Elias já veio e fizeram o que fizeram com ele. Porém, ele há acraseado futuro, né? A Sônia me ensinou domingo. Com H. Há 2000 anos é com H que eu quero passar. Ele me ensinou que acraseado é futuro. Então Jesus fala, e em verdade ele há de vir e restabelecer todas as coisas. Porque como João Batista, ele deu só sustentação vibracional para Jesus. Ele não revelou nada. Aí entra o nosso querido Haroldo. Não, o menino lá que acompanha o Chico desse jovem. Geraldinho Lemos. Obrigado. Geraldinho Lemos fala que o Chico foi João Evangelista. Então eu vou falar para vocês uma coisa. Quando Pietro Baldi fala, uma boca cheia e a boca pequena, que Pietro Baldi era a reencarnação do apóstolo Pedro. E que o espírito de Francisco de Assis falou para ele, Pietro, não espere mais. Vá para o Brasil e conheça Francisco Cândido Xavier. E conviva com ele. E Pietro Baldi veio para o Brasil. Quando Pietro Baldi chegou, o Chico se ajoelhou diante dele. Então imagina a grandeza de Pietro Baldi. E na convivência com eles, nas reuniões mediúnicas junto com Pietro Baldi, João Evangelista, houvera sido um dos 12 maiores da antiguidade, profeta Samuel, que veio como João Batista, evangelista, e que veio como Francisco de Assis. Então, nas reuniões mediúnicas de Pietro Baldi com Chico Xavier, haviam manifestações em que o Chico incorporava Francisco de Assis, em várias vezes. Então, como que o Chico ia incorporar ele mesmo? A princípio, então, o Haroldo, o Geraldinho Lemos nos perdoe, mas eu respeito demais ele, sou fã dele. Mas então, o Chico não foi João Evangelista, o Chico foi João Batista. Então, e lá no final das obras póstumas, Kardec falou, olha, hoje pela primeira vez a verdade, ou seja, o Espírito da verdade, Jesus, nos revelado. Não permanecerás por muito tempo, mas na carne. Terás que volver, ou seja, voltar para a vida espiritual. Serás impossível concluir a tarefa apenas nessa existência. Terás que voltar brevemente para concluir a tarefa. Gente, é impossível o Chico não ser Kardec. Todas as evidências contribuem para isso. Então, e outra coisa, no livro O Espírito de Chico Xavier, 300 mensagens do Espírito de Chico Xavier, 2 anos depois que ele tinha desencarnado, psicografado por Carlos Bacelli, lá tem 6 mensagens que o Espírito de Chico confessa que foi Allan Kardec. E uma delas, que eu me recordo, ele diz assim, voltei às vidas no plano espiritual, depois do meu desencarne, eu encontrava confrades, encontrava amigos meus que diziam para mim, Chico, se eu soubesse que você era. Pois é, Chico, eu imagino, lá convivendo com você, você naquela humildade, naquela simplicidade, você não imaginava que você era do codificador. Aí vieram dizer, mas escuta, o Kardec era muito racional, ele chegava a ser frio com relação ao aspecto racional e altamente intelectualizado. E o Chico é amor, amor, amor. Veio colocar em prática. Isso, veio colocar em prática, mas não só isso. Esses espíritos desse grau de evolução, eles quase saltam a evolução deles. E outra coisa, Jesus escondeu o Allan Kardec como Chico naquele ensino humilde, lá na cidadezinha de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, naquela cidadezinha, naquele homenzinho. O nariz do Chico era alongado, a gente via na revista, na televisão, parecia que ele era alto, ele era pequenino.
E o nariz alongado denotava que era uma estatura média ou mais, né? Mas não era, ele era pequenino. E então Jesus escondeu ele porque se as legiões da extrema maldade descobrissem que o crucificado estaria ali, seria quase impossível ele fazer o que ele fez. Na verdade, ele camuflar o Chico, né? Camuflou. Enfim, gente, tem 1 milhão de coisas que dá para falar sobre o Chico, como o Pedro muito bem, a excelente esclarecimento, a palestra do Pedro, e o Pedro falou assim, eu acho difícil falar do Chico, porque é muita coisa que tem para falar do Chico, ele não consegue resumir. E quando terminou o filme do Chico, fizeram o filme que teve lançamento, então um amigo meu falou, Gira, esse filme do Chico dá para fazer mais 999 filmes da mesma qualidade, não tratando dos mesmos assuntos que foram tratados no filme. Bom, vamos então para a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos, mentalizar aquele que criou tudo que existe. Deus, nosso Pai, Criador do Universo, que através da maravilha que a luz, que ele pode, que ele sabe, de tudo vê. Que nos ampara, nos protege, nos assiste a cada segundo de nossas vidas, que acompanha a evolução de uma pequenina minhoquinha até os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que criou as estrelas, o ar, o fogo, a terra, a luz, e criou tudo que existe. A Jesus, único ser que usou 100% da inteligência, que co-criou o sistema solar com Deus, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo a ciência, e também nos acompanha, assim como os nossos anjos da guarda, que nos acompanham há muitos mil anos, a cada um tem seu anjo da guarda, que é o Espírito de Deus encarrega de cuidar de nós. Nos reverenciar a Nossa Senhora, Mãe da Humanidade, Maria Santíssima, as falanges espirituais do Dr. Zé Menezes, Francisco de Assis, Chico Xavier, que venham de encontro a uma nova etapa dessa casa, que é um hospital espiritual, onde às vezes estamos em 20, 30 aqui, 40, 50, 10, mas tem 200, 300, 400, 500 espíritos aqui, a maioria de sofredores, que passam por esse hospital. Abençoa Jesus, abençoa Chico, a todos os trabalhadores, a todas as pessoas ligadas a essa singela casa, mas que se torna grandiosa no nome de Deus. Inspira-nos no bem, assim como a fotossíntese é a energia de Deus, é o amor de Deus para as plantas, a prática da caridade é o amor de Deus em nós. Então, que nós possamos alimentar as virtudes principais da esperança, da fé e da caridade em nossos corações, nos esforçando e nos empenhando a cada dia, como muito bem o que ele colocou na mensagem do Chico, e que Santo Agostinho, que foi a reencarnação do apóstolo Paulo, Santo Agostinho falava, olha, o verdadeiro cristão ele tem que parar à noite antes de dormir e refletir sobre tudo o que ele fez naquele dia, especialmente onde ele errou. E que ele rogue Deus a força para no dia seguinte ele não repetir aquele tipo de erro. E assim sucessivamente, todos os dias, com essa prática, fazemos sua reforma moral, fazemos
então agradecidos por esse momento, por esse dia, por esse aniversário, nós convidamos a todos que possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Graças a Jesus. E por último, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus, graças ao Chico. Obrigado, Senhor. meus irmãos, só uma paciênciazinha. Olha, como diz o imortal para mim, comandante novo, pode existir aniversário sem bolo, mas sem parabéns não. Vamos lá? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora, quando é aniversário, a gente come bolo, faz festa, a gente dá um presente. Então, o maior presente agora é nos abraçar. Vamos nos abraçar gostoso? Vamos? Como se fosse o último abraço. Abraço.